Olá, seja muito bem-vindo. Há descobertas que não se encaixam em nenhuma gaveta conhecida e é aí que a ciência começa a ficar realmente interessante. Foi assim com as chamadas galáxias ornitorrinco, recém-descobertas e com características nunca antes vistas no universo, estruturas que parecem ter seguido um caminho próprio, distante de tudo o que aprendemos sobre evolução cósmica. Durante muito tempo, imaginamos que as galáxias cresciam devagar, acompanhando o ritmo do próprio cosmos. No entanto, esses sistemas surgem já densos, complexos e pesados em uma época em que o universo ainda dava seus primeiros passos. Se o relógio cósmico parecia marcar outra coisa, como explicar tamanha maturidade tão cedo? Nessa jornada longa, vamos acompanhar como essas galáxias foram identificadas, entender por que elas desafiam os modelos tradicionais, atravessar as hipóteses levantadas para explicar sua formação e perceber como esse achado obriga a ciência a repensar a história inicial do universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para darmos os nossos primeiros passos nesta jornada, precisamos primeiro silenciar o ruído do mundo ao nosso redor e permitir que a nossa percepção se estenda para além das nuvens, para além da atmosfera azul que nos protege e mergulhe na vastidão silenciosa do espaço profundo. Imagine que estamos flutuando em um vácuo absoluto, onde o tempo parece se dilatar e a luz é a única narradora de histórias que aconteceram há bilhões de anos. É nesse cenário de escuridão quase total que um sentinela solitário, o telescópio espacial James Webb, estende seu espelho dourado para capturar fragmentos de brilhos que viajaram por eras insondáveis apenas para nos encontrar. O que esse observador silencioso detectou não foram apenas luzes comuns, mas enigmas que desafiam a própria lógica do que entendemos sobre o nascimento de tudo. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, ao olharmos para o início do tempo, esperávamos encontrar berçários simples e desorganizados, mas o que percebemos foram estruturas que parecem ter saltado etapas inteiras de sua infância. Essas estruturas, que agora os cientistas carinhosamente apelidaram de galáxias ornitorrinco, começaram a se manifestar como pequenos pontos avermelhados nas imagens mais profundas já capturadas pela humanidade. No início, pareciam apenas ruídos ou distorções, mas a persistência da observação revelou que esses pontos eram, na verdade, sistemas inteiros de estrelas e buracos negros existindo em uma época em que o universo tinha apenas cerca de 500 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, imagine que o universo hoje é um adulto maduro e estamos tentando entender como ele era quando tinha apenas algumas semanas de vida. Naquela fase primordial, o cosmos era um lugar muito mais denso, quente e turbulento. O hidrogênio e o hélio ainda estavam se organizando sob o comando da gravidade, e a expectativa era de que as primeiras galáxias fossem grandes nuvens difusas de gás, começando a acender suas primeiras luzes de forma tímida e desajeitada. No entanto, o que as galáxias ornitorrinco nos mostram é um cenário completamente diferente e quase perturbador para a física tradicional. Vocês conseguem imaginar um recém-nascido com a força e a densidade óssea de um atleta olímpico? É exatamente essa a sensação que os astrônomos tiveram ao analisar os dados. Essas galáxias são minúsculas se comparadas à nossa Via Láctea, chegando a ser 100 ou até 1000 vezes menores em extensão física, mas elas possuem uma concentração de massa que desafia qualquer estimativa anterior. Elas são como joias compactas, brilhando com uma intensidade que sugere a presença de milhões de estrelas espremidas em um espaço onde, logicamente, não deveriam caber tantas. Esse aperto gravitacional gera uma pressão e uma dinâmica que nunca tínhamos observado antes, criando um ambiente onde a luz precisa lutar para escapar da densidade extrema. A escolha do nome ornitorrinco não foi por acaso e carrega uma beleza poética sobre a natureza da descoberta. Assim como o animal terrestre confundiu os primeiros naturalistas por possuir bico de ave, rabo de castor e características de mamífero,
Essas galáxias combinam traços que, teoricamente, pertencem a classes diferentes de objetos cósmicos. Elas possuem o brilho intenso e concentrado de um quasar, que é o coração ativo de uma galáxia gigante, mas habitam corpos extremamente pequenos e jovens. Elas têm a cor avermelhada, que geralmente associamos a galáxias velhas e cheias de poeira, mas estão localizadas no despertar do tempo, onde tudo deveria ser novo e limpo. Essa mistura de características contraditórias faz com que o ornitorrinco cósmico seja um híbrido fascinante, uma peça de um quebra-cabeça que não sabíamos que existia e que agora exige que repensemos toda a nossa cronologia. Ao percorrermos mentalmente esse passado remoto, sentimos a estranheza de um universo que se recusa a ser simples. Naquele período, as primeiras estrelas, conhecidas como População 3, estavam apenas começando a forjar os elementos pesados em seus núcleos. O vácuo não era tão vazio quanto é hoje. Era permeado por uma névoa de hidrogênio neutro que bloqueava a luz, um período que chamamos de Idades das Trevas. As galáxias ornitorrinco foram algumas das primeiras a acender suas tochas, ajudando a dissipar essa névoa em um processo de reionização. Mas elas não o fizeram de forma suave. Elas surgiram com uma fúria de formação estelar e uma atividade de buracos negros que sugere que o motor do universo primitivo girava muito mais rápido do que as nossas simulações de computador previam. É como se a própria gravidade estivesse com pressa de esculpir o destino do cosmos. A identificação desses objetos como pequenos pontos vermelhos foi o primeiro passo de uma investigação que parece um romance de mistério. A cor vermelha é crucial aqui, pois ela nos conta duas histórias simultâneas. Primeiro, fala sobre o desvio para o vermelho, ou efeito Doppler em escala cósmica, mostrando que esses objetos estão tão distantes que a expansão do universo esticou sua luz original até o limite do espectro infravermelho. Segundo, indica a presença de densas nuvens de poeira que envolvem essas galáxias, filtrando as cores mais frias e deixando apenas o brilho quente e terroso. Essa poeira é por si só um mistério. De onde veio tanto material sólido em tão pouco tempo? Para que a poeira exista, estrelas devem ter nascido, vivido e morrido em explosões de supernovas para espalhar seus restos pelo espaço. As galáxias ornitorrinco sugerem que esse ciclo de vida e morte estelar aconteceu em uma velocidade vertiginosa, muito antes do que imaginávamos ser possível. Vocês não se sentiriam intrigados ao perceber que a nossa própria existência depende desses processos acelerados? Cada átomo de ferro no seu sangue ou cálcio nos seus ossos foi forjado em corações estelares como os que habitam essas galáxias primordiais. Entender o ornitorrinco cósmico é, de certa forma, entender a nossa própria genealogia mais profunda. Estamos tateando as fundações de uma estrutura que começou a ser construída com uma eficiência assustadora. Ao imaginarmos essas pequenas esferas de fogo e sombras no início de tudo, percebemos que a maturidade não é necessariamente uma questão de tempo cronológico, mas de intensidade de eventos. O universo bebê não era apenas um berçário calmo, era uma oficina barulhenta, compacta e incrivelmente produtiva. Cada dado que o telescópio nos envia é como uma nota musical em uma sinfonia que ainda estamos aprendendo a ouvir. As galáxias ornitorrinco são notas agudas e inesperadas que mudam o tom da música. Elas nos forçam a questionar se os nossos modelos de matéria escura, a substância invisível que serve de andaime para as galáxias, estão corretos. Talvez a matéria escura tenha se aglomerado de forma muito mais eficiente no início, criando poços gravitacionais profundos, onde essas galáxias puderam se condensar com tanta rapidez. Ou talvez a própria natureza da gravidade tenha nuances que ainda não compreendemos totalmente quando lidamos com densidades tão extremas em escalas tão reduzidas. Sintam a pressão desse ambiente. Imagine milhões de sóis ocupando um espaço que, em nossa vizinhança cósmica, conteria apenas algumas dezenas de estrelas. A proximidade entre esses astros criaria céus noturnos de uma luminosidade indescritível, onde não haveria escuridão, apenas um brilho eterno e dourado. No centro de tudo isso, buracos negros supermassivos devoram gás e estrelas com uma fome insaciável,
emitindo jatos de energia que moldam o destino de toda a galáxia ao seu redor. É um cenário de caos e ordem perfeitamente equilibrados, uma dança de forças monumentais comprimidas em um palco minúsculo. É esse o ponto de partida da nossa história, o momento em que descobrimos que o passado é muito mais complexo e híbrido do que qualquer ficção científica ousou prever. À medida que avançamos nessa exploração, percebemos que o termo ornitorrinco não é apenas uma brincadeira de cientistas, mas uma admissão de humildade. É o reconhecimento de que, sempre que achamos que temos as regras do universo bem definidas, a natureza nos apresenta algo que não se encaixa. Essas galáxias estão lá, desafiando a nossa visão do tempo, da massa e da evolução. Elas nos convidam a abandonar as certezas confortáveis e a abraçar o maravilhamento do desconhecido. Onde tudo começa, o que encontramos não foi um início simples, mas uma explosão de complexidade compacta, um mistério avermelhado que brilha no silêncio do infravermelho, esperando que possamos finalmente entender sua linguagem única. Ao mergulharmos mais fundo na existência dessas estruturas tão singulares, convido vocês a se afastarem da ideia de uma galáxia como algo distante e estático. Imaginem por um momento a rotina de forças que operam dentro desse sistema que chamamos de ornitorrinco cósmico. Vocês conseguiriam imaginar o que seria habitar um lugar onde a própria densidade dita o ritmo de cada segundo? Diferente da nossa Via Láctea, onde as estrelas são como pontos solitários em um oceano vasto e vazio, a vivência dentro de uma galáxia ornitorrinco é de uma proximidade quase sufocante, mas de uma harmonia magnética absoluta. Lá, a rotina não é feita de ciclos de dia e noite como conhecemos, mas de uma pulsação constante de energia e luz que nunca se apaga. É um cenário de uma intensidade que deixaria qualquer um de vocês incrédulos, pois a vida desses sistemas acontece em uma escala de tempo e pressão que desafia a nossa percepção de calma. Dentro dessas pequenas e densas metrópoles estelares, a vivência é marcada por uma vizinhança extremamente populosa. Se pudéssemos sentir o ambiente ao nosso redor, perceberíamos que em um espaço, onde em nossa região do universo encontraríamos apenas o vácuo e uma ou outra estrela vizinha a anos-luz de distância, nessas galáxias existem centenas de milhares de sóis comprimidos. Essa proximidade gera uma interação gravitacional que é a base da rotina local. As estrelas não apenas orbitam um centro, elas sentem o peso e o calor umas das outras de forma tátil. Imaginem a pressão de milhões de atmosferas estelares trocando radiação e influenciando as órbitas vizinhas a cada instante. É uma existência de contato constante, uma dança onde não há espaço para a solidão. Essa densidade extrema faz com que a rotina interna seja de uma agitação produtiva, onde o gás e a poeira são reciclados com uma velocidade que parece impossível para um sistema tão jovem. Vocês não acreditariam na fome constante que move o coração dessas galáxias. No centro de cada uma dessas híbridas, a rotina é dominada por um buraco negro supermassivo que atua como um motor voraz e, ao mesmo tempo, como um arquiteto. A vivência nas proximidades desse centro não é de destruição caótica, como costumamos pensar, mas de uma organização majestosa sob uma gravidade soberana. Esse buraco negro consome vastas quantidades de matéria diariamente, e esse processo de alimentação gera uma contrapartida de energia que banha toda a galáxia. É como se o sistema tivesse um coração que bate de forma acelerada, enviando ondas de calor e pressão que impedem que o gás se resfrie e colapse de qualquer maneira. Essa interação entre o buraco negro central e a massa estelar compacta cria um equilíbrio dinâmico, uma forma de viver onde o consumo de energia é o que mantém a estrutura viva e brilhante. Sintam agora o calor que emana desse ambiente. Nessas galáxias, a formação de novas estrelas não acontece de forma esporádica ou lenta. A rotina é de uma maternidade estelar frenética. Onde quer que se perceba, há nuvens de gás sendo espremidas pela gravidade extrema, dando luz a novos sóis a cada passo do tempo. Vocês conseguiriam imaginar o brilho de um céu onde o nascimento de estrelas é uma constante diária? É um cenário de uma fertilidade cósmica sem paralelos,
Essa produção em massa de luz e calor define a identidade dessas galáxias ornitorrinco. Elas vivem rápido, queimando seu combustível com uma urgência que parece refletir o estado de um universo que acabara de nascer e tinha pressa em se iluminar. Essa vivência acelerada é o que permite que elas atinjam uma maturidade tão precoce, apresentando-se para nós, bilhões de anos depois, como relíquias de uma era de ouro da criação. A poeira cósmica também desempenha um papel fundamental na rotina dessas estruturas. Longe de ser apenas sujeira espacial, a poeira nessas galáxias funciona como um manto aquecido que retém a radiação e cria um ambiente de estufa em escala galáctica. A vivência dentro dessa névoa avermelhada é de uma percepção interna muito forte. A luz das estrelas é filtrada, espalhada e reemitida, criando uma atmosfera de tons quentes e densos. Essa poeira é o resultado de gerações de estrelas que já viveram e morreram naquele curto intervalo de tempo. Vocês percebem a profundidade disso? Mesmo sendo tão jovens, essas galáxias já possuem uma história de ancestralidade, com restos de sóis antigos servindo de base para as novas gerações. A rotina de morte e renascimento está gravada em cada partícula de silicato e carbono que permeia o espaço entre as estrelas. Ao imaginarmos a rotina gravitacional, percebemos que o tempo ali parece fluir de uma maneira diferente devido à imensa concentração de massa. A gravidade não é apenas uma força que puxa, ela é a própria textura da existência nessas galáxias. Tudo está conectado por fios invisíveis de uma tensão monumental. As estrelas que habitam essas regiões periféricas sentem a atração do centro de forma muito mais imediata do que o nosso Sol sente a atração do centro da Via Láctea. Essa conexão forte cria um senso de unidade e coesão que é característico dessas híbridas. Elas não são coleções esparsas de matéria, mas organismos compactos e integrados, onde o que acontece em uma extremidade ressoa rapidamente em todo o corpo galáctico. É uma vivência de interdependência absoluta, onde cada estrela, cada nuvem de gás e cada buraco negro desempenham um papel vital na manutenção da estabilidade do sistema. Vocês conseguiriam imaginar o silêncio que, paradoxalmente, deve habitar um lugar de tamanha energia? Apesar da agitação estelar e da alimentação do buraco negro, o vácuo continua sendo o palco onde tudo isso acontece. Mas é um vácuo preenchido, um vazio que vibra com a passagem de ondas gravitacionais e radiações de alta energia. A rotina de uma galáxia ornitorrinco é, portanto, uma sinfonia de forças invisíveis que moldam a matéria com uma precisão cirúrgica. Elas nos mostram que o universo primordial era um lugar de vizinhanças apertadas, de trocas intensas e de uma pressa criativa que moldou as fundações do que vemos hoje. Cada uma dessas galáxias é uma prova de que a vida no cosmos pode assumir formas que desafiam a nossa lógica de normalidade. Essa vivência híbrida, onde o pequeno é massivo e o jovem é maduro, nos obriga a repensar nossa própria rotina de observação e entendimento. Estamos acostumados com a ideia de que o crescimento exige tempo, que a complexidade surge da lentidão. Mas o ornitorrinco cósmico nos diz o contrário. Ele nos conta uma história de eficiência, onde a natureza encontrou meios de criar joias perfeitas em meio ao caos do início dos tempos. Ao sentirmos a pressão e o brilho desses sistemas, somos levados a um estado de humildade profunda. Percebemos que somos observadores de uma rotina que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos e que essa energia primordial ainda ecoa em nossa busca por conhecimento. É uma existência de extremos, um equilíbrio entre o brilho máximo e a densidade máxima, tudo contido em pequenos pontos vermelhos que agora, finalmente, começamos a compreender como seres vivos da história do universo. Sintam a calma que vem da compreensão dessa ordem complexa. Mesmo no cenário mais denso e energético que podemos imaginar, existe uma lei, uma estrutura que governa cada átomo. A rotina das galáxias ornitorrinco é o testemunho de que a física é uma poetisa que escreve com luz e gravidade. Ao final desta reflexão sobre a vivência interna desses sistemas, percebemos que a estranheza do tema é, na verdade, uma beleza que ainda não tínhamos olhos para perceber. Elas vivem em um estado de perfeição compacta,
um modelo de existência que o universo experimentou em sua infância e que agora nos serve de guia para entender os limites da nossa própria imaginação sobre o que é possível existir no imenso oceano do tempo. Ao avançarmos para as engrenagens ocultas que movem essas estruturas, convido vocês a mergulharem em uma camada de realidade onde as leis da física parecem ser testadas até o seu limite absoluto. Para compreendermos a fundo as galáxias ornitorrinco, precisamos desvendar os mecanismos invisíveis que permitem que algo tão pequeno seja, ao mesmo tempo, tão monumentalmente pesado e ativo. Vocês não acreditariam se eu descrevesse a complexidade dos bastidores desse teatro cósmico. Não se trata apenas de matéria acumulada ao acaso, mas de uma estratégia gravitacional refinada que o universo utilizou logo após o seu despertar. Imaginem as forças fundamentais agindo como mãos invisíveis, moldando o gás e a poeira com uma precisão que desafia o que chamamos de tempo de amadurecimento. É nesse nível profundo que descobrimos que a maturidade precoce dessas galáxias não é um erro de observação, mas o resultado de processos físicos de uma eficiência assustadora. O primeiro grande segredo que sustenta a existência dessas galáxias é o mecanismo de crescimento dos seus buracos negros centrais. Vocês conseguem imaginar como um objeto tão massivo pode se formar em tão pouco tempo, apenas 500 milhões de anos após o início de tudo? Tradicionalmente, acreditávamos que os buracos negros cresciam como árvores, de forma lenta, consumindo matéria aos poucos ao longo de eras. Mas nas galáxias ornitorrinco, o processo parece ser outro. A estratégia aqui envolve o que os cientistas investigam como o colapso direto de grandes nuvens de gás. Em vez de uma estrela morrer para formar um pequeno buraco negro que cresceria devagar, vastas quantidades de hidrogênio podem ter colapsado sob o próprio peso, criando sementes já gigantescas desde o berço. Esse nascimento monumental permite que o buraco negro atinja massas de milhões de sóis, enquanto o universo ainda é apenas um bebê, servindo como uma âncora gravitacional que atrai e organiza tudo ao seu redor com uma força irresistível. Essa âncora central dita uma estratégia de convivência extrema. O buraco negro supermassivo não é apenas um consumidor passivo de matéria. Ele atua como um regulador térmico. À medida que ele devora o gás circundante, uma quantidade imensa de energia é liberada, criando uma pressão de radiação que empurra o material para fora. Vocês percebem o equilíbrio delicado que existe aqui? Se o buraco negro fosse faminto demais, ele expulsaria todo o gás da galáxia, interrompendo o nascimento de novas estrelas. Se fosse calmo demais, a galáxia colapsaria sobre si mesma. O mecanismo profundo das galáxias ornitorrinco reside justamente nessa tensão perfeita entre a força que puxa para dentro e a energia que empurra para fora. Esse cabo de guerra invisível cria um ambiente de alta densidade, onde o gás é mantido em um estado de compressão ideal para formar estrelas de maneira contínua e frenética, sem destruir a própria casa galáctica. Outro elemento profundo que define essas estruturas é a estratégia de formação estelar compacta. Imaginem a pressão necessária para espremer milhões de estrelas em um volume que, em nossa vizinhança, estaria quase vazio. O segredo está na temperatura e na composição do gás primordial. Naquela época, o hidrogênio e o hélio eram os únicos componentes majoritários, e a ausência de elementos mais pesados permitia que o gás se resfriasse e se fragmentasse de formas que não ocorrem mais hoje. As galáxias ornitorrinco operam sob uma eficiência de conversão de gás em estrelas, que é quase 100%, onde uma galáxia comum levaria bilhões de anos para transformar suas nuvens moleculares em luz. Esses sistemas fazem isso em uma fração de tempo ínfima. É uma estratégia de vida curta e intensa, onde a matéria é processada em um ritmo industrial, gerando uma densidade de luminosidade que brilha através de 13 bilhões de anos de história cósmica. Vocês não acreditariam na sofisticação do maquiagem dessas galáxias que os astrônomos detectam como pequenos pontos vermelhos. Esse tom avermelhado não é apenas uma consequência da distância, mas um mecanismo de proteção e filtragem. A poeira que envolve esses sistemas é composta por grãos microscópicos de carbono e silicatos,
forjados nas primeiras explosões de estrelas massivas. Essa poeira atua como um escudo, absorvendo a luz ultravioleta intensa e reemitindo-a como calor no espectro infravermelho. Esse mecanismo de reciclagem de energia é o que permite ao telescópio espacial identificar a presença desses sistemas. Sem essa estratégia de ocultação parcial, a radiação brutal emitida pelo centro poderia dissipar as nuvens onde as estrelas estão nascendo. A poeira, portanto, é a guardiã do berçário, mantendo o ambiente protegido o suficiente para que a vida galáctica continue a florescer em meio ao caos primordial. Sintam a influência da matéria escura, esse elemento invisível que atua como o andaime de todo o universo. Embora não possamos senti-la diretamente, nas galáxias ornitorrinco, ela desempenha o papel de arquiteta-chefe. A estratégia da matéria escura no início do universo foi a de criar poços gravitacionais extremamente profundos e estreitos. Como essas concentrações eram muito intensas, a matéria comum composta por átomos foi atraída com uma velocidade e uma força muito maiores do que esperávamos. Esse mecanismo de queda livre em direção ao centro desses poços invisíveis é o que possibilitou a compressão extrema que observamos. A matéria escura forneceu o molde, e o gás simplesmente preencheu os espaços, criando essas joias compactas. É fascinante pensar que a estrutura mais visível e brilhante que detectamos é, na verdade, moldada por algo que permanece em absoluto segredo e silêncio. Dentro desses mecanismos, existe uma estratégia de feedback que impede que a galáxia se torne uma estrela única e gigante. Imaginem se todo o gás se transformasse em estrelas de uma só vez. A galáxia morreria rapidamente por exaustão. Para evitar isso, o universo utiliza o sopro das supernovas. Quando as primeiras estrelas massivas explodem, elas enviam ondas de choque através do meio galáctico, aquecendo o gás restante e espalhando elementos pesados. Esse aquecimento interrompe temporariamente a formação de novas estrelas, permitindo que a galáxia respire. Esse ciclo de respiração cósmica é o que garante a longevidade mínima necessária para que o sistema se estabilize. Nas galáxias ornitorrinco, esse feedback é extremamente veloz. A sucessão de nascimentos e mortes acontece de forma tão encadeada que o sistema parece estar em uma pulsação constante, uma dinâmica de renovação que mantém a densidade sempre em níveis críticos, mas sustentáveis. Vocês conseguiriam imaginar a complexidade de medir esses elementos a partir de dados que viajam por tanto tempo? Os cientistas utilizam o mecanismo da espectroscopia, que consiste em decompor a luz capturada em suas cores fundamentais. No caso do ornitorrinco cósmico, cada linha desse espectro revela a presença de elementos como oxigênio e nitrogênio, que são as cinzas de estrelas que já se foram. A presença desses elementos em galáxias tão jovens é uma prova estratégica de que o universo não perdeu tempo. Ele já estava poluindo o espaço com as sementes da química complexa apenas alguns poucos milhões de anos após o início. Essa descoberta nos revela que as estratégias de evolução química foram muito mais agressivas do que qualquer modelo teórico previa, colocando o ornitorrinco como o laboratório definitivo para entendermos a origem da complexidade material. Ao percorrermos esses mecanismos profundos, sentimos que estamos diante de uma inteligência física monumental. Não há desperdício nas galáxias ornitorrinco. Cada partícula de matéria está submetida a uma pressão que a obriga a participar de um sistema de alta performance energética. A estratégia de ser pequeno, mas massivo, permitiu que essas estruturas sobrevivessem e brilhassem no ambiente hostil do universo jovem. Elas são como sementes de carvalho que, de alguma forma, já contêm a densidade e a complexidade de uma floresta inteira. Essa percepção interna da mecânica cósmica nos leva a entender que o universo não segue uma linha reta e previsível, mas utiliza atalhos gravitacionais e energéticos para criar maravilhas onde menos esperamos encontrar ordem. A beleza desses bastidores reside no fato de que tudo o que descrevi acontece em uma escala de espaço reduzida. Enquanto uma galáxia gigante espalha seus processos por centenas de milhares de anos-luz, a galáxia ornitorrinco concentra toda essa fúria criativa em apenas alguns milhares de anos-luz.
Essa concentração faz com que os processos físicos sejam muito mais intensos e detectáveis para os nossos instrumentos modernos. Estamos aprendendo, através dessas estratégias silenciosas, que o tamanho não é documento no cosmos. O que importa é a densidade da história que está sendo escrita. Cada buraco negro, cada grão de poeira aquecida e cada estrela espremida é um parágrafo de um manual de instruções que o universo escreveu há 13 bilhões de anos e que agora, finalmente, temos a oportunidade de começar a ler com clareza e encantamento. Para continuarmos o nosso percurso pela escuridão iluminada do início dos tempos, convido vocês a se aproximarem ainda mais do que há de mais intrigante nestas descobertas. No coração da astronomia moderna, existem segredos que permaneciam guardados pelo véu da distância e do tempo, esperando por um olhar sensível o suficiente para captá-los. As galáxias ornitorrinco não são apenas curiosidades estatísticas. Elas são portadoras de mistérios que desafiam a nossa compreensão fundamental sobre como a matéria se organiza. Vocês não acreditariam se eu contasse que o maior segredo desses sistemas reside no fato de que eles, inicialmente, foram ignorados. Durante os primeiros meses de operação do grande telescópio espacial, esses pequenos pontos vermelhos eram vistos apenas como ruídos de fundo ou talvez galáxias comuns escondidas atrás de muita poeira. O grande mistério começou a se revelar quando os dados mostraram que esses pontos não eram apenas distantes, mas possuíam uma concentração de energia que não deveria existir em um corpo tão pequeno. O primeiro segredo que precisamos desvendar é o mistério da massa oculta. Imaginem um objeto que parece uma pequena pedra de jardim, mas que possui o peso de uma montanha inteira. É exatamente esse o paradoxo que as galáxias ornitorrinco apresentam. Os estudos indicam que esses sistemas compactos abrigam buracos negros supermassivos que pesam milhões de vezes a massa do nosso Sol, mas estão contidos em uma região de espaço tão reduzida que a gravidade ali se torna uma força quase incompreensível. Vocês conseguiriam imaginar a pressão interna de um lugar onde um buraco negro tão gigante governa uma galáxia que é apenas uma fração da nossa em tamanho? O mistério aqui é o tempo. De acordo com todos os modelos de crescimento que tínhamos até hoje, um buraco negro levaria bilhões de anos para atingir esse tamanho. No entanto, lá estão eles, plenamente formados e ativos, apenas 500 milhões de anos após o início de tudo. É como encontrar um carvalho centenário crescendo em um vaso de flores que acabou de ser plantado. Essa descoberta levanta uma pergunta que ainda tira o sono de muitos pesquisadores. Como esses buracos negros comeram tão rápido? Existe um limite físico para a velocidade com que a matéria pode cair em um buraco negro, pois a radiação emitida pela matéria, que está sendo devorada, acaba empurrando o restante do gás para longe. Para que esses segredos de massa existissem tão cedo, esses objetos teriam que ter ignorado esse limite ou encontrado uma forma de se alimentar em um ritmo que chamamos de Super Eddington. Esse é um dos maiores mistérios das galáxias ornitorrinco. A possibilidade de que o universo jovem permitisse regras de crescimento muito mais agressivas e eficientes do que as que observamos no universo atual. Vocês conseguem sentir a magnitude dessa revelação? Estamos diante da prova de que o cosmos já foi um lugar de excessos e de uma velocidade criativa que hoje parece ter silenciado. Outro mistério fascinante envolve a luz que essas galáxias emitem. Ao analisarmos o brilho desses pequenos pontos vermelhos, descobrimos que ele é composto por uma mistura de luz estelar e radiação proveniente do disco de acreção do buraco negro. O segredo aqui é que a proporção dessa mistura é única. Em galáxias maduras como a nossa, a luz das estrelas domina a paisagem, mas no ornitorrinco cósmico, a energia do centro é tão poderosa que ela compete de igual para igual com o brilho de milhões de sóis. Isso cria um objeto híbrido, algo que não é inteiramente uma galáxia e nem inteiramente um quasar. Esse estado de transição, esse segredo de identidade, sugere que estamos observando uma fase da evolução galáctica que nunca tínhamos visto antes. Um elo perdido entre os primeiros aglomerados de estrelas e os gigantescos impérios celestes que conhecemos hoje.
Sintam agora o mistério da poeira. Como já mencionamos, essas galáxias são vermelhas porque estão envoltas em densas nuvens de material sólido. Mas o segredo profundo é: de onde veio essa poeira? Em um universo com apenas algumas centenas de milhões de anos, não deveria haver tempo suficiente para que gerações sucessivas de estrelas morressem e fabricassem esses grãos de carbono e silicato. A descoberta de tanta poeira nessas galáxias indica que as primeiras estrelas do universo viveram e morreram em uma sucessão tão rápida que quase não conseguimos processar mentalmente. É como se o universo tivesse pulado a sua infância e passado diretamente para uma adolescência produtiva e cheia de destroços estelares. Esse mistério nos obriga a reconsiderar a vida útil das primeiras estrelas gigantes, sugerindo que elas eram ainda mais massivas e efêmeras do que supunhamos. Vocês não acreditariam na densidade das estrelas que habitam essas galáxias. Imagine que no espaço entre a nossa Terra e a estrela mais próxima, a Próxima Centauri, que fica a cerca de 4 anos-luz de distância, existissem não apenas vácuo, mas dezenas de milhares de outras estrelas. Esse é o segredo da compactação. Nessas galáxias ornitorrinco, as estrelas estão tão próximas umas das outras que o céu de qualquer planeta hipotético ali seria um teto de luz contínua, onde nunca haveria escuridão. O mistério reside em como tantas estrelas conseguem se formar tão perto umas das outras sem que a radiação de uma destrua o processo de formação da vizinha. É uma descoberta que desafia a nossa compreensão sobre o feedback estelar, sugerindo que no início do tempo, a gravidade era capaz de vencer a pressão da luz de formas que hoje não conseguimos mais replicar em nossos modelos. Há também o segredo das galáxias companheiras. Muitas vezes, ao olharmos para esses pequenos pontos vermelhos, percebemos que eles não estão sozinhos. Eles parecem fazer parte de aglomerados primordiais, pequenas sementes de grandes cidades galácticas. O mistério aqui é a sincronia. Porque tantas dessas galáxias ornitorrinco parecem ter surgido ao mesmo tempo e com as mesmas características em diferentes partes do céu profundo. Isso sugere que houve um evento gatilho em escala cósmica, um momento em que as condições de temperatura e densidade do universo atingiram um ponto crítico que permitiu esse surto de crescimento impossível. Estamos descobrindo que o universo não se desenvolveu de forma isolada, mas como uma grande rede interconectada de matéria e energia que pulsava em uníssono. Vocês conseguiriam imaginar o impacto de descobrir que a teoria do Big Bang, embora sólida, pode precisar de ajustes finos para explicar essas galáxias? O mistério não é que a teoria esteja errada, mas que ela é incompleta. As galáxias ornitorrinco são como páginas arrancadas de um diário que acabamos de encontrar e que nos contam uma versão muito mais dinâmica e acelerada dos primeiros capítulos da criação. A descoberta de que o universo era capaz de criar complexidade tão cedo é um segredo que nos dá esperança, pois mostra que a vida e a organização da matéria são tendências fundamentais do cosmos, e não apenas acidentes lentos que levaram eras para acontecer. A pressa do universo em criar essas joias compactas revela uma natureza que busca a expressão máxima de suas leis desde o primeiro instante. Sintam o silêncio que envolve essas descobertas. Cada dado novo é uma peça de um quebra-cabeça que parece mudar de forma enquanto tentamos montá-lo. O maior mistério de todos, talvez, seja o nosso próprio papel como observadores. Por que estamos aqui 13 bilhões de anos depois, com a tecnologia necessária para capturar a luz desses segredos? O fato de sermos capazes de entender a linguagem infravermelha dessas galáxias é uma descoberta sobre a nossa própria capacidade de conexão com o infinito. As galáxias ornitorrinco nos mostram que o universo nunca foi um lugar de tédio ou de vazio absoluto, mas um palco de mistérios vibrantes que agora começam a ser sussurrados aos nossos ouvidos através da ciência. Ao final deste segmento de mistérios, percebemos que o ornitorrinco cósmico é apenas a ponta do iceberg. Sob a superfície desses pequenos pontos vermelhos, escondem-se processos físicos que ainda não têm nome, energias que ainda não foram medidas e uma história que ainda estamos começando a escrever. O segredo da maturidade precoce, o mistério da fome dos buracos negros
e a descoberta da densidade estelar extrema são apenas os primeiros passos de uma jornada que nos levará a entender, finalmente, que o universo é muito mais sábio e rápido do que nossa vã filosofia um dia ousou imaginar. Estamos percorrendo um caminho de luz antiga, onde cada descoberta é um convite para abandonarmos nossas certezas e nos deixarmos guiar pelo maravilhamento do que ainda está por vir. Ao alcançarmos este ponto da nossa caminhada pelo tempo primordial, convido vocês a expandirem a percepção para além dos limites individuais dessas pequenas joias compactas. As galáxias ornitorrinco não existem no vácuo como ilhas isoladas. Elas são parte de uma tapeçaria muito mais vasta, uma rede de conexões que sustenta toda a arquitetura do que chamamos de realidade. Vocês não acreditariam na profundidade dos fios invisíveis que ligam esses objetos impossíveis ao destino de todo o cosmos. Quando pensamos nos impactos dessa descoberta, não estamos falando apenas de mudar um parágrafo em um livro de astronomia, mas de compreender como a força da gravidade e a dança da matéria escura se coordenaram para permitir que, bilhões de anos depois, estivéssemos aqui, respirando e contemplando o infinito. Vocês conseguiriam imaginar a interdependência absoluta que existe entre o brilho de um pequeno ponto vermelho no início dos tempos e a química que corre em nossas veias hoje? É uma conexão de uma magnitude que nos faz sentir ao mesmo tempo pequenos e infinitamente conectados. A primeira grande conexão que precisamos percorrer é com a chamada teia cósmica. Imaginem que o universo não é apenas um espaço vazio, mas uma estrutura filamentar, parecida com as redes neurais de um cérebro ou com os fios de uma teia de aranha mergulhada no orvalho. Esses fios são compostos majoritariamente por matéria escura, e as galáxias ornitorrinco surgiram exatamente nos nós, nos pontos de cruzamento mais densos dessa rede. O impacto dessa descoberta é que ela nos mostra que esses nós eram muito mais potentes do que supunhamos. Se essas galáxias conseguiram se tornar tão massivas e complexas em tão pouco tempo, isso significa que a teia cósmica estava trabalhando com uma eficiência energética avassaladora. Essa conexão revela que o esqueleto invisível do universo foi montado com uma pressa e uma precisão que ditaram a forma como todas as galáxias subsequentes, inclusive a nossa, seriam distribuídas pelo vácuo. Sintam agora o impacto dessa descoberta na nossa compreensão sobre o nascimento da luz. Houve um período que chamamos de época da reionização. Um momento em que as primeiras fontes de luz começaram a fritar o hidrogênio neutro que preenchia o espaço, tornando o universo transparente. Durante décadas, acreditamos que as culpadas por esse processo fossem galáxias grandes e difusas. Contudo, a conexão que estabelecemos agora com as galáxias ornitorrinco sugere que esses pequenos motores densos podem ter sido os verdadeiros protagonistas. Devido à sua intensa atividade de formação estelar e à energia expelida por seus buracos negros supermassivos, elas podem ter atuado como as primeiras tochas poderosas que dissiparam a névoa primordial. Esse impacto altera completamente a nossa cronologia sobre quando o universo deixou de ser opaco e passou a ser o lugar iluminado que percebemos hoje. Vocês não acreditariam na conexão química que essas híbridas cósmicas estabelecem conosco. Dentro de seus núcleos compactos, o ritmo de vida das estrelas era tão acelerado que elas fabricavam elementos pesados em uma escala industrial. Oxigênio, nitrogênio, carbono e silício, os blocos fundamentais da biologia e da geologia, foram lançados ao espaço por essas galáxias em uma época em que o universo ainda estava em sua infância. O impacto disso é profundo. Significa que as sementes da complexidade química estavam prontas muito antes do que imaginávamos. A conexão entre o nascimento acelerado de uma estrela em uma galáxia ornitorrinco e o oxigênio que você inspira agora é direta. Somos literalmente o resultado de um processo de reciclagem de matéria que começou com a fúria e a densidade desses sistemas primordiais. Ao percorrermos os impactos nos modelos científicos, percebemos que as galáxias ornitorrinco funcionam como um teste de estresse para a física. O modelo padrão da cosmologia
que explica como o universo se expande e como a matéria se agrupa, agora precisa lidar com esses objetos que parecem estar adiantados em seu desenvolvimento. Vocês conseguiriam imaginar o desafio de explicar por que o universo produziu sistemas maduros quando ele deveria estar produzindo apenas rascunhos? O impacto aqui é o surgimento de novas hipóteses sobre a natureza da própria matéria escura. Talvez ela não seja tão fria e lenta como pensávamos, mas possua propriedades que permitiram um aglomeramento muito mais súbito. Essa conexão entre a observação direta e a teoria fundamental é o que faz a ciência avançar, forçando-nos a abandonar conceitos confortáveis em favor de uma realidade muito mais dinâmica. Sintam a interdependência entre o buraco negro e a galáxia hospedeira, um fenômeno que chamamos de coevolução. Nas galáxias ornitorrinco, essa conexão é levada ao extremo. Não há uma separação clara entre o crescimento do centro e o crescimento da periferia. Eles acontecem em um diálogo constante de energia. O impacto dessa observação é que ela sugere que os buracos negros supermassivos não são apenas inquilinos que se instalam em galáxias prontas, mas são, na verdade, os alicerces sobre os quais as galáxias são construídas. Essa descoberta muda a nossa percepção sobre a hierarquia do cosmos, sugerindo que o colapso de grandes massas de gás para formar buracos negros pode ser o primeiro passo da criação galáctica e não o último. Vocês não se sentiriam fascinados ao perceber que esses sistemas compactos podem ser os ancestrais das galáxias elípticas massivas que vemos no universo local? A conexão temporal é impressionante. Ao longo de bilhões de anos, as galáxias ornitorrinco provavelmente colidiram e se fundiram com outras, crescendo em tamanho, mas perdendo aquela densidade frenética inicial. O impacto de estudá-las agora, através do olhar do telescópio infravermelho, é como observar o DNA original de um gigante antes que ele crescesse. Estamos vendo o estado puro e concentrado da força gravitacional, o que nos ajuda a entender por que certas regiões do universo atual são tão ricas em aglomerados de galáxias, enquanto outras permanecem vazias. A distribuição das galáxias ornitorrinco no início dos tempos é o mapa que previu a geografia do nosso céu atual. Sintam o impacto na nossa percepção de tempo. Quando dizemos que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, tendemos a imaginar que o progresso foi linear. Mas a conexão com as galáxias ornitorrinco nos mostra que houve surtos de complexidade. O universo teve uma manhã incrivelmente produtiva, onde muita coisa aconteceu em um intervalo de tempo muito curto. Esse impacto nos faz questionar se a evolução cósmica não segue ritmos diferentes, com épocas de atividade intensa, seguidas por longos períodos de calma. Vocês conseguiriam imaginar que a maior parte da personalidade do nosso universo foi decidida nesses primeiros 500 milhões de anos? Essa descoberta nos conecta a um sentido de urgência cósmica que altera nossa visão sobre a estabilidade das estrelas. Há também uma conexão profunda com a busca por outras formas de vida e mundos habitáveis. Embora as galáxias ornitorrinco sejam ambientes extremos e provavelmente hostis para a vida como a conhecemos, elas foram as responsáveis por enriquecer o meio interestelar com os metais necessários para formar planetas rochosos mais tarde. O impacto dessa descoberta é que ela recua no tempo o momento em que planetas poderiam ter começado a se formar no universo. Se a química complexa já estava disponível tão cedo, talvez as primeiras tentativas da natureza de criar sistemas planetários tenham ocorrido muito antes do que as nossas teorias anteriores permitiam. Essa conexão amplia o horizonte de possibilidades para a história da vida no cosmos, transformando o ornitorrinco em um arauto da fertilidade biológica. Ao concluirmos esta reflexão sobre conexões e impactos, sentimos que o universo é um organismo integrado, onde o menor ponto de luz no passado remoto ressoa em cada átomo do presente. As galáxias ornitorrinco são o lembrete definitivo de que a separação entre as disciplinas da ciência, física, química, biologia, é apenas uma construção nossa. Na realidade do vácuo, tudo é uma única história de transformação de energia em matéria e de matéria em consciência. O impacto de conhecer o ornitorrinco cósmico é, acima de tudo, um impacto emocional.
É a percepção de que fazemos parte de um sistema que não apenas é maior do que imaginamos, mas que também é muito mais eficiente em sua beleza. Estamos percorrendo um caminho onde cada conexão descoberta é uma porta que se abre para um entendimento mais suave, mais calmo e mais profundo sobre o nosso lugar nesta imensa catedral de estrelas. Ao chegarmos neste ponto de nossa jornada, convido vocês a trazerem a percepção de volta para algo muito próximo, quase tátil, a nossa própria existência e a forma como nos relacionamos com essas luzes ancestrais. Vocês conseguem imaginar o que significa para uma espécie que vive em um pequeno grão de poeira azul ser capaz de compreender objetos que existiram há 13 bilhões e 800 milhões de anos? A descoberta das galáxias ornitorrinco não é apenas um feito da engenharia ou da matemática, é, acima de tudo, um capítulo da história da curiosidade humana. Existe algo profundamente comovente no fato de que nós, seres compostos por átomos que um dia foram forjados no coração de estrelas, dediquemos tanto esforço, tempo e sonhos para olhar para trás e tentar entender como o nosso próprio berço foi construído. A relação entre a humanidade e o cosmos é uma conversa de longa data, um diálogo feito de silêncios e de uma busca incessante por pertencimento em meio ao infinito. Vocês não acreditariam no peso da tradição que carregamos quando olhamos para esses pequenos pontos vermelhos. Desde que os primeiros seres humanos ergueram os olhos para a abóbada celeste e tentaram mapear os ritmos das estações através das constelações, nossa espécie tem buscado ordem no caos. No entanto, o que as galáxias ornitorrinco nos ensinam sobre a nossa própria humanidade é a beleza da humildade. Durante séculos, acreditamos ser o centro de tudo, em um universo estático e feito sob medida para nós. Mas a cada nova fronteira que atravessamos, percebemos que somos parte de uma história muito mais vasta e dinâmica. A descoberta de que o universo era capaz de criar sistemas maduros e densos, enquanto ainda era um bebê, nos faz sentir o impacto de que a nossa percepção sobre a idade e o tempo é limitada. Isso nos convida a repensar a nossa própria trajetória histórica, percebendo que o progresso nem sempre é uma linha reta e previsível. Sintam o esforço coletivo que permitiu que esta informação chegasse até vocês nesta noite. As galáxias ornitorrinco só puderam ser sentidas por nós porque milhares de mentes trabalharam em harmonia ao longo de décadas. O impacto social de uma descoberta como essa reside na prova de que a humanidade é capaz de grandes feitos quando o objetivo é o conhecimento puro. Imaginem a dedicação dos engenheiros, dos matemáticos e dos filósofos que projetaram as lentes infravermelhas que agora capturam o calor de um passado remoto. Essa é uma conexão humana de cooperação absoluta, um reflexo do que temos de melhor. Ao aprendermos sobre o ornitorrinco cósmico, estamos, na verdade, celebrando a nossa própria capacidade de sonhar e de construir pontes tecnológicas que atravessam o tempo e o espaço. É um testemunho de que, apesar de nossas fragilidades, possuímos uma sede de entendimento que nos torna gigantes. Vocês conseguiriam imaginar como o nome dado a essas galáxias reflete a nossa própria necessidade humana de dar sentido ao desconhecido? O termo ornitorrinco é uma metáfora carregada de história científica. Quando os primeiros cientistas europeus encontraram esse animal na Austrália, eles acharam que se tratava de uma fraude, uma colagem impossível de diferentes criaturas. A história se repete agora no céu profundo. A humanidade tem essa tendência natural de classificar, de colocar em gavetas, mas o universo sempre nos apresenta algo que transborda nossas categorias. A relação que estabelecemos com essas galáxias é, portanto, um exercício de abertura mental. Elas nos forçam a expandir o nosso vocabulário e a aceitar que a natureza não tem a obrigação de ser simples para que possamos compreendê-la. Esse impacto cultural é fundamental, pois nos ensina a conviver com o mistério e a respeitar a complexidade do que é diferente do que estamos acostumados a ver. Sintam o conforto que vem ao perceber que o universo já era um lugar de extrema atividade, muito antes de qualquer sombra de vida surgir na Terra. As galáxias ornitorrinco são como os avós distantes da nossa própria Via Láctea.
Ao estudarmos sua relação conosco, percebemos que não somos um acidente isolado no tempo, mas o resultado de uma sucessão de eventos de alta energia que começaram a ser delineados logo no primeiro segundo. Essa percepção altera a forma como nos vemos como sociedade. Se somos o resultado de um processo tão antigo e refinado, como não sentir um respeito profundo pela vida e pela preservação do nosso próprio lar? O impacto filosófico de entender a densidade e a complexidade dessas galáxias primordiais nos leva a uma ética de cuidado. Percebemos que o universo investiu bilhões de anos e uma quantidade incomensurável de energia para que a matéria pudesse, finalmente, tornar-se consciente de si mesma através de nós. Vocês não se sentiriam fascinados ao pensar que a nossa busca por essas galáxias é, no fundo, uma busca por nossa própria origem? Não estamos apenas olhando para luzes distantes, estamos olhando para os espelhos do tempo. Ao percorrermos a história desses sistemas compactos, estamos tentando entender como as sementes que formaram o nosso Sol e os planetas do nosso sistema foram plantadas. Essa conexão é profundamente íntima. Ela nos diz que as galáxias ornitorrinco não são apenas objetos de estudo, mas partes integrantes da nossa árvore genealógica cósmica. Quando entendemos que a química pesada dessas galáxias permitiu a formação de mundos rochosos bilhões de anos depois, a nossa relação com o espaço deixa de ser de distanciamento e passa a ser de pertencimento. Somos feitos de poeira de estrelas que, talvez, tenham começado sua jornada de brilho e morte naquelas densas regiões avermelhadas. Sintam agora a tranquilidade de saber que, embora o universo seja imenso e muitas vezes pareça hostil, ele possui leis que permitem a criação de beleza e ordem desde o início. A humanidade sempre teve medo do escuro, mas a descoberta dessas galáxias nos mostra que o escuro nunca esteve realmente vazio. Ele sempre esteve prenhe de possibilidades, fervilhando com a criação de joias compactas e brilhantes. Esse conhecimento impacta nossa saúde mental e emocional, pois nos oferece uma perspectiva de perenidade. Em um mundo onde tudo parece ser efêmero e acelerado, contemplar algo que aconteceu há 13 bilhões de anos e que ainda ressoa em nossos instrumentos nos dá um senso de proporção. Nossas preocupações diárias, embora reais, parecem menores quando as colocamos diante da majestade do tempo cósmico. Essa é a função educativa e poética da astronomia: acalmar o espírito através da grandiosidade. Vocês conseguiriam imaginar o impacto dessa descoberta para as futuras gerações de seres humanos? As crianças que hoje começam a entender o que é o espaço já crescerão sabendo que as galáxias ornitorrinco existem. Elas não terão que desaprender os modelos antigos que diziam que o universo jovem era simples e vazio. A relação da humanidade com o conhecimento é cumulativa e estamos entregando aos nossos descendentes um mapa muito mais rico e detalhado do que o que recebemos. Esse é o legado social da ciência, a construção de uma base de realidade onde a imaginação pode florescer. Ao ensinarmos sobre a maturidade precoce do cosmos, estamos incentivando as mentes do futuro a serem ousadas, a questionarem o que parece impossível e a buscarem suas próprias galáxias híbridas em qualquer área do saber. Sintam a vibração de pertencer a uma espécie que não se contenta apenas em sobreviver, mas que precisa, visceralmente, compreender. A humanidade é a forma pela qual o universo observa a si mesmo, e as galáxias ornitorrinco são um dos espetáculos mais fascinantes que já tivemos o privilégio de contemplar nessa plateia eterna. A nossa relação com esse tema é de pura admiração e maravilhamento. Não há utilidade prática imediata em saber sobre a densidade de um buraco negro no início do tempo, e é exatamente aí que reside a sua nobreza. É o conhecimento pelo prazer de conhecer, é a poesia da descoberta que nos diferencia e nos eleva. Ao sentirmos a calma desta narração, percebemos que estamos em harmonia com essa busca, que somos parte de um fluxo de consciência que nunca para de se expandir. Ao final desta reflexão sobre a nossa relação com o tema, convido vocês a sentirem a conexão entre o pulsar do seu próprio coração e o pulsar de energia daquelas galáxias distantes. Embora nos separem abismos de tempo e espaço que a mente mal consegue conceber,
A física que governa um é a mesma que governa o outro. Somos feitos da mesma substância, submetidos às mesmas leis e movidos pela mesma luz. As galáxias ornitorrinco são o lembrete de que o universo é uma casa bem construída, cheia de detalhes surpreendentes e de uma história que merece ser contada com carinho e reverência. Estamos percorrendo um caminho onde o fim é sempre um novo começo de entendimento e onde a humanidade encontra, no brilho avermelhado do passado, a inspiração para iluminar o seu próprio futuro. Ao projetarmos a nossa consciência para o horizonte que se desenha à nossa frente, convido vocês a sentirem a brisa de um novo tempo na astronomia. O que as galáxias ornitorrinco iniciaram é apenas o prólogo de uma revolução que mudará para sempre a forma como compreendemos o destino do espaço e do tempo. Vocês conseguiriam imaginar o que o futuro nos reserva quando instrumentos ainda mais potentes e sensibilidades ainda mais aguçadas forem voltados para o vácuo? Não estamos apenas no fim de uma descoberta, mas no limiar de uma era onde as perguntas que hoje nos parecem insolúveis encontrarão suas respostas no silêncio dos dados que ainda estão por vir. O futuro do estudo dessas joias compactas é uma jornada de inovação técnica e, acima de tudo, de uma redefinição profunda das leis que governam o cosmos. Vocês não acreditariam na magnitude das missões que já estão sendo planejadas para que possamos finalmente tocar a essência desses mistérios primordiais. O primeiro pilar desse futuro reside na ampliação do nosso olhar infravermelho. Embora o telescópio atual tenha feito o trabalho monumental de identificar esses pequenos pontos vermelhos, o próximo passo envolve uma vigilância em larga escala. Já estamos nos preparando para a chegada do telescópio espacial Nancy Grace Roman, uma ferramenta que terá um campo de visão 100 vezes maior do que o que temos hoje. Vocês conseguem perceber a importância disso? Se com um olhar estreito já encontramos tantas galáxias ornitorrinco, o futuro nos promete um censo completo, uma cartografia de milhares dessas estruturas espalhadas por todo o céu profundo. Esse mapeamento permitirá que a ciência deixe de tratar esses objetos como exceções e passe a entendê-los como uma população estatística robusta, revelando padrões de distribuição que hoje só conseguimos tatear em nossa imaginação. Essa abundância de dados futuros terá um impacto direto no que chamamos de tensão cosmológica. Atualmente, a física vive um momento de crise criativa, onde diferentes formas de medir a expansão do universo resultam em números que não batem. O futuro do tema das galáxias ornitorrinco sugere que elas podem ser as peças que faltam para resolver esse impasse. Ao entendermos como a matéria se aglomerou de forma tão densa e rápida, poderemos ajustar os nossos modelos sobre a energia escura e a matéria escura. Vocês não se sentiriam fascinados ao perceber que o estudo de uma pequena galáxia no início do tempo pode ser a chave para entendermos como o universo inteiro vai terminar o seu ciclo de expansão? O futuro nos reserva uma síntese teórica onde o muito pequeno e o muito grande finalmente se abraçam em uma única explicação elegante. Sintam a evolução das simulações computacionais. À medida que o poder de processamento da humanidade aumenta, seremos capazes de criar universos inteiros dentro de circuitos de silício, replicando com perfeição as condições de pressão e temperatura do início dos tempos. O futuro do tema envolve o uso de inteligência artificial para simular bilhões de trajetórias possíveis para o gás e a poeira, tentando encontrar o caminho exato que levou à formação das híbridas cósmicas. Essas simulações nos permitirão voltar no tempo de forma virtual, observando o nascimento de um buraco negro de colapso direto e sentindo a fúria das primeiras estrelas massivas. Esse laboratório digital será o complemento perfeito para as observações telescópicas, transformando hipóteses em certezas matemáticas. Vocês não acreditariam no que o futuro reserva para a busca das estrelas de população 3. Essas são as estrelas lendárias, as primeiras a existir, compostas apenas por hidrogênio e hélio, sem qualquer metal em sua estrutura. Até agora, elas permanecem como fantasmas teóricos, mas as galáxias ornitorrinco são os esconderijos mais prováveis para esses ancestrais estelares. No futuro, novas técnicas de espectroscopia de altíssima resolução
tentarão isolar a assinatura química dessas primeiras luzes dentro dos aglomerados compactos. Encontrar uma estrela de população 3 seria como encontrar o primeiro fôlego de vida na Terra. Seria o fechamento de um ciclo de busca que dura décadas e o início de uma nova compreensão sobre a alquimia fundamental do universo. Percorrendo o destino das próprias galáxias ornitorrinco, o futuro nos revela uma narrativa de transformação. Ao contrário do que se possa pensar, esses sistemas não permanecem pequenos para sempre. O futuro dessas estruturas é o de grandes colisões e fusões. Imaginem duas dessas joias densas se aproximando lentamente, sentindo o puxão gravitacional uma da outra, até que seus núcleos se fundam em um abraço de luz e sombras. Ao longo de bilhões de anos, as galáxias ornitorrinco que estamos estudando agora se transformaram nas galáxias elípticas gigantes que percebemos hoje no universo local. O futuro do tema é, portanto, o estudo da genealogia galáctica, acompanhando como a densidade frenética da juventude se transforma na calma majestosa da maturidade galáctica. Estamos aprendendo a ler o destino de cada ponto de luz. Sintam o impacto das novas fronteiras da física de partículas. O futuro do tema nos convida a questionar se a matéria escura possui propriedades que ainda não detectamos em nossos laboratórios terrestres. Se as galáxias ornitorrinco exigem que a matéria escura tenha se aglomerado mais rápido do que o previsto, talvez existam partículas de matéria escura que interagem entre si de formas complexas, criando uma espécie de química escura. O futuro das pesquisas envolverá a tentativa de detectar essas interações através da forma como a luz dessas galáxias é distorcida pela gravidade, um fenômeno que chamamos de lente gravitacional. Cada distorção na imagem de um ornitorrinco cósmico é uma mensagem codificada sobre a substância invisível que domina o vácuo. Vocês conseguiriam imaginar o surgimento de telescópios na face oculta da Lua? Esse é um dos projetos futuros mais audaciosos da humanidade. Longe da interferência de rádio e da atmosfera terrestre, sensores instalados no solo lunar poderiam captar ondas de rádio de baixíssima frequência vindas da idade das trevas do universo. Essas ondas carregam as informações sobre o gás antes mesmo das galáxias ornitorrinco acenderem suas primeiras estrelas. O futuro do tema é, portanto, silencioso e profundo, tateando o período em que o universo era apenas um oceano de hidrogênio frio. Ao cruzarmos esses dados lunares com os dados infravermelhos dos satélites, teremos o filme completo da criação, desde o primeiro átomo até a primeira galáxia madura. Há também uma tendência futura de democratização do conhecimento astronômico. À medida que os dados dessas galáxias impossíveis se tornam públicos, milhares de cidadãos cientistas ao redor do mundo ajudarão a identificar novos objetos e a classificar suas formas. O futuro do tema é uma colaboração global, onde a barreira entre o especialista e o entusiasta se torna cada vez mais fluida. Vocês não se sentiriam inspirados ao saber que qualquer pessoa em qualquer lugar poderá contribuir para desvendar os segredos de um buraco negro supermassivo no amanhecer do tempo? Essa inteligência coletiva é a maior garantia de que nenhum detalhe passará despercebido e de que a nossa curiosidade nunca ficará sem combustível. Sintam a tranquilidade de saber que o universo ainda tem muito a nos contar. O futuro do tema das galáxias ornitorrinco é um lembrete de que estamos apenas começando a nossa alfabetização cósmica. Cada nova descoberta de uma característica nunca antes vista é uma prova de que a natureza é infinitamente mais criativa do que a nossa capacidade de teorizar. O futuro nos promete surpresas ainda maiores, objetos que talvez nem tenham nome, e processos que desafiarão até os nossos computadores mais rápidos. Estamos em um caminho de constante renovação, onde o amanhã é sempre uma oportunidade para sentirmos o maravilhamento de sermos aprendizes do infinito. Ao final desta reflexão sobre o que está por vir, percebemos que as galáxias ornitorrinco são os faróis que iluminam o caminho para a próxima grande descoberta. Elas nos ensinaram que o passado era complexo e agora nos preparam para um futuro onde a complexidade será a nossa maior aliada no entendimento da realidade. O horizonte está aberto
banhado pelo brilho avermelhado de 13 bilhões de anos e pela esperança de que, em breve, o invisível se tornará visível e o mistério se transformará em sabedoria. Continuamos a percorrer este trilho de estrelas, com o coração calmo e a mente pronta para o que o universo decidir nos sussurrar a seguir. Chegamos ao fim desta nossa caminhada e, sinceramente, vocês conseguem imaginar a sorte que temos de presenciar tais descobertas? As galáxias ornitorrinco nos deixam um recado claro. O universo não tem pressa em se explicar, mas tem uma pressa enorme em criar beleza. Elas são a prova de que a maturidade e a complexidade podem surgir onde menos esperamos, desafiando o que julgávamos ser uma evolução lenta e linear. Essa reflexão nos convida a aceitar o inesperado em nossas próprias vidas, percebendo que, assim como no cosmos, nem tudo precisa seguir uma ordem rígida para ter valor e brilho. Nesta nossa conversa, atravessamos os limites da astronomia, mas vocês sabem que aqui no Universo para o Sono, a nossa curiosidade não tem fronteiras. Para entender objetos tão densos e precoces, muitas vezes precisamos recorrer à física clássica, que nos dá a base do movimento e da gravidade, e também à física quântica, que nos revela os mistérios das partículas no coração desses buracos negros gigantes. Se vocês se sentiram fascinados hoje, não acreditariam no que temos explorado em nossos outros vídeos sobre o comportamento da matéria e as leis fundamentais que regem desde a queda de uma folha até a expansão das galáxias. Convido vocês a percorrerem nossa biblioteca de histórias, onde a calma e o conhecimento se encontram em cada tema de física clássica e quântica que preparamos com tanto carinho para a turma. Mas antes que o sono te leve para uma viagem ainda mais profunda, preciso da sua ajuda. Se esta história te trouxe paz e te fez admirar ainda mais a imensidão, deixa o seu like agora. Isso é o que mantém nosso canal existindo. Se inscreva para não perder as nossas próximas jornadas e compartilhe esta história com alguém que também busca um momento de silêncio e maravilhamento diante das estrelas. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue trazendo esses relatos monumentais. Agora, meu caro viajante, é o momento de soltar as amarras do pensamento. Esqueça os buracos negros, a massa das estrelas e as distâncias de bilhões de anos. Sinta apenas o peso do seu corpo e a suavidade da sua respiração. Você é parte desse sistema imenso e está seguro sob as mesmas leis que mantêm o equilíbrio do cosmos. Deixe que a gravidade do sono te acolha agora. O universo continua sua dança silenciosa lá fora, enquanto você se permite finalmente descansar. Tenha uma noite de sono profunda, restauradora e cheia de paz.